Senhor presidente, senhores deputados, eu vim a essa tribuna para falar sobre a MP, aliás, a ADI, que o MP deu entrada justamente pelo esvaziamento dos fundos. Mas antes, deputado Hélio Russo, só quero contextualizar algumas das suas afirmações. A primeira, que há, deputado Pérez, um atentado feito por integrantes do MST. Eu creio que Vossa Excelência tem provas disso. Eu já peço de antemão que Vossa Excelência entregue essas provas à Polícia Federal, porque é extremamente grave um deputado vir, deputado Pacheco, à tribuna e dizer que houve... Só um minutinho, deputado, só um minutinho. Que houve um atentado contra o jornalista João Muniz de Oliveira e que os integrantes, estavam nas notas taquigráficas, os integrantes do MST alvejaram a sua casa. Então, eu espero que Vossa Excelência tenha provas e possa comprovar, porque isso aí ajuda, inclusive, deputado. Até porque a direção do MST pediu para que a Polícia Federal investigue também. Segundo, a grande área ocupada está em litígio porque o INCRA, na cadeia dominial, afirma que aquela área é da União e foi grilada pela Araupel. Foi grilada pela Araupel. Isso é afirmação do INCRA. Terceiro, com relação ao que Vossa Excelência coloca, que a greve dos caminhoneiros teve um desfecho muito rápido, eu não sei se Vossa Excelência gostaria que ela levasse mais uma semana, mais 15 dias, e os produtores rurais, por exemplo, que vieram aqui reclamar que não havia nenhuma providência em janeiro e fevereiro, que perdesse os frangos, que perdesse os suínos, que jogassem toneladas e toneladas de alimentos fora, que jogassem leite. Se Vossa Excelência quer isso, eu não quero. E digo mais, deputado, quando a presidente Dilma fez corretamente a medida provisória, determinando que R$35 mil fosse cobrado de caminhoneiros que interditassem a rodovia, fez para todos. Tanto que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra interditou a rodovia na quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal chegou com a medida provisória, ela foi desinterditada em meia hora. Talvez Vossa Excelência não tenha tido conhecimento disso. Mais ainda, deputado Hélio, quando Vossa Excelência diz que a presidente Dilma não trata igualmente as duas situações, eu lhe pergunto, o senhor conhece o movimento sindical? A greve dos petroleiros, no primeiro dia fechou, aqui a Repar, eu estive lá, fechou a Repar, não permitiu que ninguém entrasse. No segundo dia, interdito proibitório, R$100 mil de multa, 100 mil de multa diária ao sindicato. Pergunto ao senhor, alguém parou qualquer petroleiro que quis entrar? Não, absolutamente não. Bancários em greve, deputado Hélio, R$100 mil por agência. Alguém impediu que algum bancário entrasse? Não, deputado Hélio. Agora eu pergunto a Vossa Excelência. Nós soubemos, e Vossa Excelência é um homem informado, que durante a primeira greve, e nessa inclusive, havia motoqueiros com pistolas na mão fazendo ameaças aos caminhoneiros que quisessem passar. Isso é greve? Isso não é greve, deputado. Isso é gangster. Isso é gangster. Eu tenho o direito de passar como eu tenho o direito de entrar no banco. Pergunto a Vossa Excelência. Se o senhor chegasse num banco, ou qualquer deputado, durante a greve dos bancários, e tivesse lá um bancário com um revólver na mão dizendo que não interessa se o senhor é cliente, o senhor não vai sacar. O senhor acha isso normal? Eu não acho. E olha que eu fiz dezenas e dezenas de greves. Eu não acho normal que um caminhoneiro atravesse o seu caminhão e impeça quem não quer fazer a greve de passar. Eu não acho normal que um caminhoneiro leve uma pedrada e morra porque ele não quer perder toda a sua carga. Eu não acho normal que os ônibus com dezenas de pessoas tenham que ficar esperando. Eu não acho normal que ambulâncias tenham que parar porque os caminhoneiros querem parar. E pior ainda, eu não acho normal uma greve onde todos os sindicatos são contrários, inclusive os patronais, onde aqui, deputado Hélio, não sei se o senhor defende isso, mas foi o que o senhor deu a entender. Aqui a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, vieram a essa casa, deputado Hélio, pedir a esta casa que fizesse uma intervenção para que a greve acabasse. O senhor deveria dizer à FIEP que o senhor era a favor de parar tudo. Porque, sinceramente, é preciso se ter um mínimo de coerência. Quando a presidente Dilma não agiu, e acho que não agiu como deveria, na primeira greve, com o rigor que deveria, porque isso nós estamos acostumados a ver há 30 anos. 1987, quando estávamos em greve aqui, por um pedido do Banco do Brasil, nós fomos obrigados a voltar. Nós fomos obrigados a voltar por determinação da Justiça do Trabalho.
há 15 dias atrás, qualquer greve que aconteça no país tem 30% tem que trabalhar. E aí o senhor diz que é preciso fechar todas as rodovias, cercar as cidades. Isso é golpe, deputado. Isso é golpe, desculpe, mas isso é golpe. Mais ainda, deputado, me surpreende que o senhor, que é um homem liberal, do Partido Liberal, do Democrata, venha defender uma greve que quer impedir as pessoas de trabalhar. Me surpreende que o senhor venha à tribuna dizer que não há tratamento igualitário. Me surpreende que o democrata defenda que nós não tenhamos produção no país. Me surpreende que, neste momento, o democrata faça a defesa que os caminhoneiros tinham que parar, e tinham que parar por tempo indeterminado, até que a presidente da República fosse derrubada, deputado Hélio. Porque era esta a reivindicação. Ou era outra? Não era outra, deputado Hélio. Não era outra. Eu tenho um grande respeito por Vossa Excelência, sabe que tenho uma estima pessoal pelo senhor, mas a greve dos caminhoneiros iniciou com uma pauta, até que a presidente caia. Isso não é pauta. Isso não é pauta. Com os sindicatos dos caminhoneiros dizendo que eram contrários. Com os sindicatos dos transportadores dizendo que eram contrários. Com as federações de todos os produtores rurais no Brasil inteiro dizendo que eram contrários e que não podiam ter mais prejuízo, porque já tiveram muitos. Então eu fico me perguntando, afinal, quando eu falei a Vossa Excelência que Vossa Excelência estava indo para a tribuna e comentei que a impressão que dá que Vossa Excelência estava indo falar em nome da oposição, eu achava que eu estava equivocado, mas não pensei que estivesse tão equivocado, porque realmente nem o PSTU, que é um partido bastante radical, faria uma intervenção como Vossa Excelência fez. Isso no Chile aconteceu, deputado Hélio. Isso no Chile aconteceu, onde os caminhoneiros recebiam da CIA para atravessar os seus caminhões, tirar aquilo que chama de cavalo e deixar a carreta, esvaziar os pneus e sitiar Santiago. Isso não vai acontecer no Brasil. Não vai acontecer no Brasil. Para a tristeza de alguns que, inclusive, estavam na praça ontem, com qual pauta, deputado Hélio? Qual pauta de quem estava, os 300, 200, sei lá, que estavam ontem na Praça Santos Andrade? Ou algumas dezenas que pegaram o voo no sábado para ir a Brasília? Não é mais a derrubada da presidente Dilma. É o golpe militar institucional. Sabem os senhores o que isso significa? Sabem os senhores o que significa dizer o golpe militar institucional num país que preza a democracia? É como se nós defendêssemos a luta armada para derrubar um regime constitucional, em pleno regime democrático. Não dá para aceitar, deputado Hélio, não dá para aceitar. Vossa Excelência é uma pessoa consciente, tem 20 anos de mandato, não pode defender que essa casa seja fechada, porque é isso que acontece no golpe militar. Não pode defender que o Congresso seja fechado. Então eu fico surpreso. A Vossa Excelência permite a parte? Está chegando no final. Deputado Hélio, desculpe, mas Vossa Excelência falou aquilo que tinha que falar. Não dá para nós aceitarmos. Eu não vim, sinceramente, deputado Hélio, eu não vim para falar sobre isso. Eu acho que esse debate tem que ser feito, aqueles que defendem que a presidente Dilma não tem condições de governar, tem que defender. Aqueles que estão acampados na frente do Congresso Nacional têm que ficar acampados. Aqueles que acham que o governador Carlos Alberto levou o Estado à ruína, tem que ser contra o governador Carlos Alberto, é do jogo democrático. Agora, seria um absurdo se eu viesse a essa tribuna dizer que no Paraná, as empresas que transportam passageiros em Curitiba, em Londrina, em Maringá, por exemplo, tinham que fazer uma greve até que o governador renunciasse. Isso não é passível, minimamente, de um Estado democrático. Não posso vir aqui, imagino, se os professores inconformados com o resultado, ou os servidores públicos, com o resultado das negociações, viessem às ruas e dissessem: nenhum servidor mais entra em lugar nenhum até que o governador caia. E estivessem com armas na mão impedindo, não só que os funcionários, deputado Hélio, mas também os pacientes dos hospitais, os alunos das escolas, os pesquisadores, não pudessem entrar. É isso que se defende quando diz que caminhoneiros têm razão em trancar rodovias e não permitir absolutamente que ninguém, independente da sua vontade, possa trabalhar, mesmo que eles sejam uma minoria. E tanto são minoria, deputado Hélio, que não tiveram apoio de ninguém. De ninguém.
não tiveram apoio nem da imprensa, e não podemos dizer que a imprensa apoia o PT. Não dá para dizer que a imprensa é simpática ou apoia, tem lá os seus motivos. Às vezes apoia, às vezes não apoia, mas como não apoia o governador Carlos Alberto, em tempo integral, não apoia. A imprensa tem as suas razões, e eu não discuto. Aliás, acho que uma das melhores coisas que tem é a liberdade de imprensa. Mesmo com todos os defeitos, é a liberdade de imprensa, porque ela permite que nós possamos fazer o contraditório. Agora, eu fico me perguntando, uma greve que não tem apoio de nenhum segmento, e que alguns caminhoneiros dizem por WhatsApp, agora é para valer, e o senhor viu a mensagem, certamente. Volto a dizer, o senhor é um homem informado. Conheço, Vossa Excelência. Por WhatsApp disseram, agora é para valer. Primeiro, paramos o Brasil. Agora só vamos parar quando o presidente caia. Isso não é greve, isso é lockout, isso é golpe. Desculpe não lhe dar a parte, deputado Hélio, mas não há como fazê-lo nesse momento e eu acho que amanhã nós voltamos ao debate. Obrigado, senhor presidente. E não há questão de ordem, senhor presidente.